Presta atenção agora nessa história que é real, aconteceu com uma goiana. É um caso que a gente vai trazer aqui para vocês de milhões que vem acontecendo, gente. Esses jogos, esses aplicativos, esses joguinhos de azar que estão tomando conta dos anúncios nas redes sociais. Você que tem Instagram, com certeza você deve receber lá no seu direct do Instagram. Analisamos o seu perfil, venha divulgar o nosso joguinho. É joguinho de um bichinho daqui, de um bichinho dali, joguinhos de azar. Muitos influencers estão utilizando as suas redes sociais para divulgar esses jogos. Esses jogos estão fazendo vítimas. Por quê? Muita gente perdendo dinheiro. Tem gente até perdendo a vida. Por quê? Porque perde o dinheiro ali e depois tira a própria vida. Essa situação é real e ela tem que ser dita assim na televisão, ela tem que ser mostrada assim, porque isso está acontecendo, esse problema está acontecendo e a gente tem que dar voz, que são os famosos joguinhos aí, né? Uma goiana perdeu mais de R$300 mil nesses aplicativos aí. O advogado dela agora vai tentar na justiça reaver esse dinheiro. A reportagem é da Emanuele Winder, as imagens são do Wellington Santos. Uma goiana perdeu R$350 mil em apostas com jogos de azar. A mulher, que preferiu não se identificar, afirma que através das redes sociais foi incentivada por digitais influencers a realizar as apostas. Em 3 ou 4 dias perdeu por volta de cerca de R$350 mil, que era o patrimônio total da família, a herança do pai dela, todo o salário, as férias, dívida de cartão de crédito, para jogar por meio de links de influências digitais que estimulavam essa prática do jogo. E aí ela ficou desesperada, perdeu a confiança, pensou em tentar tirar a própria vida e nos procurou e nós desenvolvemos uma tese, falou, olha, tem amparo, porque a empresa tem sede no Brasil, então tem como a gente responsabilizar essa casa e os influencers digitais. A lei define como jogos de azar aqueles em que depende exclusivamente da sorte para ganhar ou perder. Mas vale ressaltar que aqui no Brasil, desde 2018, as casas de apostas esportivas são autorizadas a operar. Algumas delas ficam hospedadas em outro país. Hoje no Brasil nós existimos jogos de azar ilícitos e jogos também dessas bets, algumas delas, lícitas, mas imorais. Então, independente se é lícito ou ilícito, se é contravenção penal ou se está regulamentado, eles devem responder e os influenciadores também. O direito é claro, a jurisprudência, as decisões dos tribunais, que aquele que divulga um produto ou serviço deficioso ou que leva a pessoa a prejuízo à ruína, ele deve responder. Então, isso que eu falo, são notícias como essa que a gente tem que trazer e a gente tem que mostrar sim, porque pessoas estão perdendo tudo. Eu fico me indagando, me perguntando, os cassinos que são proibidos aqui no Brasil, por que esses joguinhos que nada mais são do que cassinos que funcionam dentro do nosso celular são liberados? Né? São jogos de azar, as pessoas elas ficam doentes. Tem um relato de uma pessoa, essa pessoa relatou para mim, uma pessoa que presta um serviço para mim. Ela perdeu moto, ela sujou o nome, ela pegou empréstimo em banco e assim, à medida que ela foi perdendo mais, porque ela não tinha coragem de contar para o esposo dela, para os pais, para os filhos, que ela estava perdendo dinheiro com o jogo. Então, ela dava uma forma de pegar mais dinheiro para colocar no jogo para tentar reaver o dinheiro que ela perdeu. Graças a Deus, essa pessoa, ela percebeu que ela estava num buraco sem fundo, ela chegou para o marido dela, conseguiu abrir a situação, ele a acolheu, decidiu ajudá-la. E juntos, então, eles tiveram algumas medidas para que ela superasse esse vício aí nesses joguinhos. Mas quantas e quantas mais pessoas vão ser expostas a esse tipo de jogo, vão perder aí os seus patrimônios, vão ficar envergonhadas, vão entrar aí, vão ter ataques aí de depressão, de ansiedade. A gente está falando das doenças do século, a gente está falando do mal do século, que são as doenças mentais, que podem acarretar em situações muito piores, situações extremas, onde essas pessoas tiram a vida. E olha, o que eu estou falando aqui não é muito comum um apresentador de TV falar, porque existe uma questão de ética, onde a gente não pode falar a respeito da pessoa tirar a própria vida, mas eu acho importante a gente trazer esse tema, porque isso vem acontecendo mais do que a gente imagina. Às vezes uma pessoa na sua família está passando por isso e você não sabe. Às vezes um vizinho seu está passando por isso e você não sabe. Então a gente tem sim que tomar cuidado.